Olá, irmãs e irmãos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um momento de estudo bíblico aqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, neste dia 24 de fevereiro de 2022. Uma data que amanheceu de certa forma triste pelo início de mais uma guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Quem inicia uma guerra sempre vai ter lá suas razões. No entanto, eu entendo que não há nenhuma razão que justifique guerras. E quando nós sempre temos a possibilidade do diálogo e do entendimento. Mas é a realidade deste dia. Este dia 24 de fevereiro, que também antecede aqui no Brasil o conhecido feriadão de Carnaval. E é um período em que muitas congregações, muitas uniões juvenis fazem seus retiros, procuram sair das multidões para refletir à parte. É um período importante. Também na próxima quarta-feira, dia 2 de março, então tem início o tempo da Quaresma. Outro tempo muito importante na vida e no trabalho da Igreja Cristã. Então, considerando esse contexto, especialmente do início da Quaresma, dessa oportunidade para o ser humano se retirar um pouco e olhar um pouco mais para dentro de si, eu quero aproveitar esse momento de estudo bíblico e convidar você para juntos refletirmos sobre este assunto, ok? Então, mais uma vez, boas-vindas a todos que já chegaram e que ainda estão chegando para este momento de estudo bíblico. O tempo da Quaresma, ele tem a ver com um período de 40 dias e ele tem sua base bíblica especialmente no fato de Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, após a voz de Deus Pai se fazer ouvir, dizendo: "Este é meu Filho amado, e nele eu tenho prazer". Depois deste fato, Mateus capítulo 4 relata que o Espírito Santo levou Jesus, ou Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A grande luta, o grande inimigo é Satanás, e Jesus veio para destruir as obras do maligno, né? Afirma a Escritura Sagrada. Então, neste início de sua missão terrena, que culminou com sua morte na cruz e sua vitoriosa ressurreição ao terceiro dia, Jesus inicia esta missão sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele permanece por um período de 40 dias, né? Há literalmente uma quarentena. E então este período que a Igreja Cristã chama de tempo da Quaresma é exatamente esse período que antecede a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é de hoje que a vida humana é comparada a um deserto, porque Jesus é levado ao deserto. E é interessante, né, que a vida humana frequentemente é comparada com o deserto, ou uma vida no deserto. E eu quero também abordar isso um pouco neste momento. Eu destaco aqui algumas frases que eu recebi do colega pastor João Carlos Tom, ainda no tempo em que ele era pastor aqui em São Leopoldo. Hoje ele é pastor em Maceió, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. E ele escreveu o seguinte, eu leio literalmente: "A vida humana sem Deus é um caminhar num deserto onde só há miragens de paraísos". E ele compara a vida humana sem Deus como uma caminhada no deserto, onde o ser humano acha que encontrou um oásis, mas são apenas miragens. E é uma reflexão interessante, porque
O ser humano muitas vezes vê no seu sucesso profissional, por exemplo, um oásis. Mas sem Deus, o seu sucesso profissional é apenas uma miragem. Ou então ele considera, digamos, o poder ou a riqueza que ele adquiriu como um oásis no qual ele vai se deleitar, ele vai se alegrar. Contudo, sem Deus, isto é apenas uma miragem, isto não é real. Então é interessante a frase: a vida humana sem Deus é um caminhar num deserto onde só há miragens de paraísos. Você imagina ou acha que encontrou os paraísos, mas eles são só miragens. E aí ele continua: contudo, a vida humana com Deus, tá? A vida humana com Deus também é um caminhar no deserto. Também é um caminhar no deserto, contudo, tendo a Jesus Cristo como guia, sabendo que Jesus já viveu esse deserto humano. Ele já experimentou esse deserto humano e ele pode efetivamente nos levar ao oásis real e verdadeiro. Ele pode efetivamente nos levar ao paraíso. Então coloco essa reflexão que eu acho ela muito significativa. A vida humana sem Deus é um caminhar no deserto onde só há miragens de paraísos. Em contrapartida, a vida humana com Deus também é um caminhar no deserto. No entanto, um caminhar com Jesus, sabendo que Jesus já viveu o nosso deserto. E ele pode nos levar ao oásis. Ele pode efetivamente nos levar ao paraíso. Uma bonita reflexão, né, para este momento. Bom, tempo de Quaresma, como eu disse que nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, dia 2 de março, tem por base Jesus no deserto, naqueles 40 dias. Repito mais uma vez, ele foi levado para o deserto. Isso estava no plano de Deus, isso fazia parte do propósito de Deus. Assim, ele deveria efetivamente iniciar a sua missão terrena, enfrentando o deserto, enfrentando o inimigo Satanás e enfrentando-o em nosso lugar e vencendo-o, tornando-nos também vencedores sobre todas as tentações e também sobre as provações que o deserto ou que os desertos desta vida nos impõem. E isso nos faz então refletir sobre os nossos desertos. Eles são reais? Nós de fato andamos num deserto? Ou temos momentos de deserto em nossa vida terrena? É importante lembrar que o povo de Israel teve uma quarentena no deserto. Por 40 anos, este povo andou no deserto. Então, vamos ter em mente a caminhada do povo de Israel por 40 anos no deserto. O próprio apóstolo Paulo, ele se retirou, de certa forma, voluntariamente para o deserto. E eu até quero ler essa palavra, é de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo faz a sua defesa e ele dá destaque, ele faz um resumo da sua vida, da sua caminhada, e ele diz que ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. Isso está em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Né? E então, lá ele destaca que antes de ser o apóstolo de Cristo, ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos. Mas aí ele continua dizendo no verso 15: quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, depois disso, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar
com os apóstolos, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Pedro e com os demais. Por que eu destaco isso? Porque após Saulo ser chamado por Cristo, quando Jesus lhe chamou e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse encontro com Jesus, quando acontece a verdadeira conversão de Saulo no grande apóstolo de Cristo, ele vai para a Arábia. De certa forma, ele vai para o deserto. É um tempo de preparação, e eu creio que o próprio Deus preparou o apóstolo Paulo para a grande missão que ele teria pela frente. Então também foi como que um deserto de preparação para uma grande missão que ele teria pela frente. Assim como o Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, na luta contra o inimigo, em preparação à grande missão que ele veio realizar neste mundo. Assim como o povo de Israel, por causa de sua rebeldia, ficou 40 anos no deserto, em preparação para a entrada na terra prometida. Quando nós falamos em nossos desertos, nós falamos em provação. Desertos são momentos de provação, e cada um tem o seu deserto do seu jeito, mas eles também são momentos de preparação. Então é importante considerar isto. Nossos desertos, que podem surgir das mais diferentes maneiras, né? Em fracassos terrenos, em fracassos pessoais ou profissionais, ou na forma de enfermidades, seja lá de que forma for, nossos desertos, eles sempre nos servem de preparação. Eles são momentos de provação, mas eles também nos prepararão, né? São momentos de preparação. Bom, quero dar andamento e falar um pouquinho desse período da Quaresma, que é um período de 40 dias, que começa com a quarta-feira de cinzas e termina no chamado sábado de Aleluia, né? O sábado que antecede a Páscoa. Então, se nós olharmos para o calendário deste ano, eu tenho aqui o calendário, né? Ele começa dia 2 de março, né? E vai até o dia 16 de abril, que é o sábado de Aleluia. Só que, se nós contarmos do dia 2 de março até o dia 16 de abril, que é o sábado de Aleluia, nós vamos contar 46 dias e não 40 dias. Contudo, no tempo da Quaresma, por que nós chegamos nos 40? No tempo da Quaresma, mesmo no tempo da Quaresma, os domingos sempre são momentos de adoração do Cristo vivo e ressuscitado, mesmo no tempo da Quaresma. Então, por isso, os domingos não são contados neste tempo da Quaresma. E de 2 de março até 11 de abril, nós temos 6 domingos. Então, dos 46 dias, nós descontamos os 6 domingos e então, efetivamente, chegamos nos 40 dias. A ideia de separar esses 40 dias antes do tempo da Páscoa, como já disse, vem dos 40 dias do nosso Senhor Jesus no deserto. Mas estes 40 dias, o número 40, ele aparece também em outros momentos. Eu queria destacar isto um pouco. Tá? Por exemplo, já no livro de Gênesis, lá no capítulo 7, onde está o relato do dilúvio, nós vamos poder ler assim, Gênesis capítulo 7, verso 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. 40 dias e 40 noites de intensas chuvas.
né? O dilúvio durou 40 dias. Só para relembrar, né, a caminhada do povo de Israel no deserto, então ela também está, podemos ler em Êxodo 16. Êxodo 16, verso 35, lá está escrito: os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Então, 40 dias de caminhada, de peregrinação de vida, né? De vida no deserto, né? Então, o período em que Deus os sustentou foi um período de 40 anos. 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio, 40 anos do povo de Israel no deserto. Um outro lance que é bem interessante é o de Moisés no alto do Monte Sinai. E aí eu vou para Êxodo 24, verso 18. Lá está escrito o seguinte: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, Moisés, no Monte Sinai, já no tempo em que ele estava conduzindo o povo rumo à terra prometida, ele permanece, antes de receber a lei, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. No livro de Deuteronômio 9:9, ele próprio descreve isso. E eu leio mais uma vez: quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, e não comi pão nem bebi água. Então, novamente, bem semelhante aos 40 dias do Senhor Jesus no deserto, onde ele também não comeu, né? Conforme o relato do Evangelho. Há um outro relato bem interessante que envolve o profeta Elias. E eu também já anotei aqui em 1 Reis, capítulo 19. Lembram quando Elias, o profeta, era perseguido pelo rei Acabe, né? Depois daquele incidente com os profetas de Baal, naquele período dos 3 anos em que não choveu, então na sua fuga, para não ser morto pelo rei, ele, num determinado momento, ele senta aí debaixo de uma árvore e diz: ó Senhor Deus, tira a minha vida aí, porque cansei, né? Não tem sentido. E ele estava desanimado, e então ele chegou e disse assim, até leio textualmente: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tudo que eu estou fazendo aí, não sei se tem sentido, é melhor eu morrer. Deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Desculpem. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. E agora o verso 8. 1 Reis 19, verso 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Novamente, os 40 dias e as 40 noites. A própria escravidão do povo de Israel no Egito, ela envolve o número 400. Na verdade, especificamente está em Êxodo 12:40, de que digamos, a escravidão dos israelitas durou 430 anos, né? Não foram 400 anos redondos, mas 430 anos. E por último, eu dou mais um destaque lá dos profetas. O profeta Elias, profeta Jonas,
Você lembra que Deus chamou o profeta Jonas, dizendo-lhe: vai e prega na grande cidade de Nínive. Então essa ida, quando finalmente o profeta Jonas chega a Nínive, então lá está escrito assim: Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e eram necessários 3 dias para percorrer a cidade. E ele começou caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, Deus dá aos habitantes de Nínive uma quarentena, um período de 40 dias para que se arrependam. Porque a pregação de Jonas a chance é um período de 40 dias e Nínive vai ser destruída. Enfim, irmãs e irmãos, são detalhes importantes de nós sabermos neste tempo em que nós começamos mais um tempo da Quaresma. Estes períodos, interessante, essas quarentenas que eu mencionei, sempre antecederam situações novas e foram preparatórias para novas situações. Mesmo o dilúvio, os 40 dias e 40 noites de chuva, então destroem o mundo antigo do pecado e da maldade e preparam Noé e seus descendentes para um novo mundo. O povo de Israel no deserto, eles permanecem lá 40 anos por causa da rebeldia deles, por causa da reclamação contra Deus, da rebeldia contra Deus. Mas ao mesmo tempo Deus prepara a nova geração para uma nova realidade. E assim também as outras situações que nós vimos, Moisés no monte, Deus prepara para que recebam a lei e sejam guiados pela sua lei. E assim por diante também. Então, os desertos ou as quaresmas, elas são importantes. Se mesmo sendo momentos de provação, são importantes porque nos preparam para o que vem, para o novo. E é muito importante nós termos isso em mente quando Deus nos faz passar por quaresmas ou nos faz andar em desertos. Porque, de certa forma, cada um tem suas quaresmas, seus desertos. A palavra quaresma, na verdade, vem do latim, que é uma quarentena, quadragésima, vem dessa palavra latina, que significa uma quarentena, um período de 40 dias. Mas os nossos desertos nem sempre são de 40 dias, mas eles sempre serão, mesmo sendo provação, serão momentos de preparação. Assim também a quaresma que a igreja inicia é um período de preparação para vivermos a Páscoa, a nova realidade firmada na nova aliança que Jesus estabeleceu e que se concretiza no seu próprio corpo e sangue derramado por nós na cruz e que nós recebemos na Santa Ceia, esta nova realidade firmada e estabelecida em Cristo. De certa forma, nós também podemos dizer assim que toda a nossa vida terrena ela é uma quaresma, independente de quantos anos nós vamos viver sobre a face da terra. Mas nossa vida é um tempo de preparação para o novo, para aquilo que vem, para o oásis, como eu citei no início desse estudo, ou para o paraíso, para onde o Senhor Jesus nos levar. E então é importante olharmos a nossa vida toda, mesmo em meio às provações, como um tempo de preparação para o novo que vem. E o novo está ligado ao novo céu e à nova terra.
Os desertos na vida do cristão se mostram uma forma de tentações por parte do diabo, do mundo e da nossa própria natureza pecaminosa. Por isso, a palavra bem específica que o Senhor Jesus nos dirige para nossas quaresmas é vigiai e orai. Vigiai e orai. Preparem-se, sejam vigilantes, né? Não durmam. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Vigiai e orai. Assim também, o nosso preparo, né, a nossa vigilância, ela sempre está muito ligado a duas palavras. A palavra arrependimento e a palavra fé. Tá? A palavra arrependimento, por exemplo, conforme Pedro diz no dia do Pentecostes, está em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem outras palavras, né? Mateus 3,2, quando Jesus diz, aí é a pregação de João Batista, né? Deixa eu conferir aqui corretamente para não dizer uma inverdade, né? Mateus 3,2, porque tanto João Batista como Jesus, eles enfatizam isso, é a pregação de João Batista, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então, foi a grande palavra, a grande ênfase do próprio João Batista, que depois o próprio Senhor Jesus, na sua mensagem, também enfatiza isso. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1,15, uma outra palavra, 1,15 diz assim, aí agora estamos no começo da pregação de Jesus, né? Após o seu batismo e após a tentação, Jesus diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrependimento e fé, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu anotei aqui também Lucas 3,8. Lucas 3,8, o que eu tenho aqui? É também dentro da pregação de João Batista, né? Quando ele se dirige às autoridades religiosas do povo de Israel. E então diz assim, 3,8, produzam frutos dignos de arrependimento. Então, produzam frutos que são dignos de arrependimento. Então, é importante também esta reflexão. Mas nós também podemos ter um outro olhar. Sim, um outro olhar para o deserto. E aí eu estou me encaminhando para o fim desse estudo. Em Marcos 1,35, está escrito assim, que Jesus, tendo se levantado de madrugada, quando ainda era escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, o próprio Senhor Jesus procura o lugar deserto para orar. E num outro momento, o Senhor Jesus convida os seus discípulos, após aquele milagre da multiplicação dos pães, quando as pessoas insistentemente procuravam a Jesus, ele disse aos discípulos, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e os que vinham. Então, outra reflexão assim importante, nós precisamos também, como cristãos, procurar o deserto, ou seja, nesse sentido aqui, nos retirar da agitação, nos retirar um pouco do dia a dia para refletir à parte.
E esse tempo que a igreja inicia agora, chamado tempo de Quaresma, é muito próprio, muito oportuno para isto, para nós nos retirarmos um pouco da agitação, para olharmos um pouco para dentro de nós mesmos. Eu diria que tempo de Quaresma é tempo de a gente procurar olhar para dentro de si, porque na verdade tudo nos leva a olhar para fora. A mídia nos convida a olhar para fora, nos convida a olhar para o que acontece ao nosso redor. Hoje, por exemplo, como eu disse antes, todas as atenções estão voltadas para a Rússia e Ucrânia, porque lá está iniciando mais uma guerra. A mídia, as redes sociais, elas nos fazem olhar para os outros, para aquilo que os outros publicam, para o que os outros dizem. Então é muito intenso isso. Contudo, a palavra de Deus, ela sim, ela nos chama para olhar primeiro para dentro de nós. O olhar para o outro é no sentido de servir o outro. Essa é a perspectiva cristã. Por isso é muito importante, né, aproveitarmos mais uma vez esse tempo de Quaresma que vamos iniciar para olhar para dentro de nós. E quem nos chama a olhar para dentro de nós é o próprio Deus em sua palavra, conforme aquilo que eu destaquei antes, né? Arrependam-se, creiam no Evangelho, olhem para dentro de si, olhem para a lei de Deus, olhem para as suas vidas, né? Produzam frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, reflitam em suas palavras, em suas atitudes. Então, mais uma vez enfatizo isso. Tudo nos leva a olhar para fora, para longe. Deus nos chama para olharmos para a sua palavra e, a partir dela, olharmos para dentro de nós mesmos. Sairmos um pouco da agitação para, digamos, estarmos mais a sós conosco mesmo. Sair da multidão. Tempo de carnaval, as pessoas buscam as multidões. Mas é importante sair um pouco da agitação das multidões e refletir sobre o que somos, refletir sobre os propósitos de Deus em nossa vida, sobre aquilo que Deus nos mostra, sobre aquilo que Deus nos diz. Repousar um pouco à parte para depois poder servir melhor. É o que Jesus faz com seus discípulos. Ele os chama para fora da multidão. Tá? Precisamos de repouso à parte para nos prepararmos para então sim melhor podermos servir as multidões e servir ao outro. E eu quero terminar destacando o seguinte, que como igreja, como cristãos, nós temos 2 momentos muito especiais de retiro, de ir para o deserto voluntariamente, de nos retirarmos das multidões, da agitação, de não ficarmos olhando apenas para fora, mas olharmos para a palavra de Deus e para nós mesmos. Nós temos a oportunidade de um retiro diário, que é o nosso momento de devoção. E disso nós cristãos não podemos abrir mão. Se nós queremos nos preparar e estamos conscientes de que nossa vida nos prepara também para o paraíso eterno e celestial, nós precisamos levar isso muito a sério. O nosso momento diário de devoção, de leitura da palavra de Deus e de oração. Vamos fazer isso. Não vamos abrir mão disso, vamos nos organizar. Os nossos devocionários Castelo Forte e 5 Minutos com Jesus são excepcionais para isso. Eles sempre nos colocam em contato com a palavra de Deus, depois uma mensagem que nos faz pensar e o nosso momento de oração. Então esse é diria assim, um momento diário, né, em que nós voluntariamente nos retiramos da agitação e das multidões
para a parte olharmos para dentro de nós, a partir da palavra de Deus. E o outro momento você já vai adivinhar, é o momento do culto público dominical. Que tal estabelecer a meta neste tempo de quaresma? Aos domingos eu vou estar em culto junto com meus irmãos. Eu vou me retirar junto com meus irmãos para o culto público, para estar na casa de Deus. E se eu não tiver condições de estar na casa de Deus presencialmente, eu vou acompanhar o culto pelas redes sociais, para que Deus me fale. A verdade, o culto, ele é um retirar-se para preencher-se, para preparar-se junto com os irmãos para a vida, né? Para então poder servir melhor. Eu lanço o desafio para o tempo da quaresma, mas não só para o tempo da quaresma. Por que não estar na casa de Deus no dia do Senhor, no Domino, dia do Senhor? Teríamos algo mais importante a fazer do que estar na casa do Senhor? Nós precisamos disto. Nós não estamos fazendo um favor a ninguém participando dos cultos públicos. Contudo, nós precisamos disto, de assim nos retirar um pouco das multidões para estarmos junto com a multidão do povo de Deus, né? Em adoração a Deus, para ouvir sua palavra e ser preenchido, para receber, assim como o profeta Elias, né? Recebeu força daquela comida para a sua caminhada, assim também na palavra de Deus, na nossa devoção diária e no culto público junto com os irmãos, nós somos alimentados com o pão da vida, que nos dá força para esta nossa caminhada, esta nossa jornada terrena, até o momento de nós sermos recebidos pelo Senhor Jesus no oásis eterno, no paraíso eterno. Então, irmãs e irmãos, esta era a reflexão que eu queria colocar diante de vocês e desejo a todos um abençoado tempo de quaresma. E que mesmo nas provações e nos desertos da vida, nós não desanimemos, lembrando-nos que continuamente Deus nos prepara para o que vem. Fico feliz por você ter participado desse estudo neste momento, no horário de 19h30, mas você tem acesso, né, a esse estudo nessas ferramentas do Facebook e do YouTube. Que o bom Deus abençoe e guarde a sua vida. Lembrando que os nossos cultos no tempo de quaresma, né, eles serão aos domingos às 10 horas, os cultos presenciais, aos domingos às 10 horas e aos domingos às 19 horas. A partir do mês de março, nós retornamos com os cultos domingo às 10 e domingo às 19 horas, aqui no nosso templo, na Avenida Presidente Roosevelt, 730, bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos. Um grande abraço, até a próxima.